Coloco em votação. Requerimento aprovado. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Que hora será? Faremos após a votação dos projetos? Vou ler agora? Pois não. Fica à vontade, Beto Tirado. Boa noite a todos os presentes. Hoje estamos aqui para concluir o trabalho da nossa comissão especial de inquérito. Um trabalho que exigiu muito de todos, um trabalho espinhoso por estar envolvidos amigos, companheiros de trabalho e também pelas pressões que adviram em função dessa situação. Só para justificar, a Câmara, toda vez que é acionada, tem por obrigação tomar as providências cabíveis e fiscalizar devidamente os atos do poder público e das autarquias do município. No decorrer deste período, para manter a isenção, nós entendemos que o foco principal seria o salário da superintendente, que ultrapassou o teto constitucional, uma vez que seu salário era maior do que do próprio prefeito. E para que isso não pairasse dúvida legal a respeito disso, essa Câmara optou pela contratação de uma empresa de consultoria que deu o seu parecer e será lido hoje. Concomitantemente a isso, foram solicitados alguns documentos ao IPREM, alguns até negados, inclusive, como a relação de funcionários e seus respectivos endereços, pois havia uma denúncia e nós precisaríamos apurar, isso não nos foi enviado. Solicitamos também a presença dos membros do Conselho, os quais consta em ata, afirmaram desconhecer totalmente o salário percebido pela superintendente e que para todos eles foi uma surpresa muito desagradável. Por outro lado, nós ouvimos também a presidente do Conselho Fiscal Administrativo, a Cidinha Giroto, que autorizou um pagamento de férias à superintendente, sozinha, sem o consentimento e o conhecimento do Conselho, alegando que isso já era praxe no Instituto. Além disso, outros documentos dos quais foram nos enviados suscitaram algumas dúvidas, mas nós preferimos pegar alguns casos por amostragem para depois enviar ao Ministério Público para que ele tome as devidas providências. Todos sabem que a situação do IPREM ela é calamitosa, porque não é de hoje, aliás, desde a sua fundação, o IPREM passa por problemas e há uma defasagem de quase 60 milhões no que deveria ter em caixa, que efetivamente tem. Muitos podem dizer que temos 20 milhões em caixa no IPREM. Mesmo assim, o IPREM é um órgão falido e, como tal, merece total zelo e cuidado com os gastos feitos no Instituto. Esse dinheiro pertence ao funcionalismo, pertence a quem contribui e não é para servir para ninguém se beneficiar antecipadamente de uma aposentadoria poupuda, quando nós, funcionários, não temos a certeza se teremos ou não aposentadoria. Porque assim como ocorre com o INSS, também ocorre com o nosso IPREM. A defasagem entre as pessoas que contribuem e as pessoas que terão que receber o benefício dentro de alguns anos vai tornar praticamente inviável o Instituto, caso medidas urgentes não sejam tomadas. Então, só para ilustrar algumas coisas que nós encontramos no decorrer, e nós não somos Tribunal de Contas,
nós não somos peritos, nós apenas solicitamos alguns gastos para entender um pouquinho mais o que se passava com o dinheiro do contribuinte no IPREM. Existe ali uma projeção de que em 2013 ocorreram R$13 mil de gastos com viagem. 2014, 8.750. 2015, quando o IPREM já passava a ser fiscalizado, 4.350. Vale lembrar que o IPREM, para esse tipo de viagem, toma duas medidas que eu considero particularmente perigosas. Primeiro, o dinheiro é depositado na conta da superintendente ou da pessoa que vai viajar e ela realiza o pagamento com cartão. O que dá margem a se entender, ou pode acontecer, que a pessoa pode pegar o dinheiro, colocar na conta e parcelar suas compras em 10 vezes no cartão. Não estou dizendo que isso ocorra, mas pode ocorrer. Outra situação que chama a atenção são as viagens com veículos próprios, pois o IPREM alega não ter um veículo próprio para sua locomoção. O Tribunal de Contas recomenda que, nesse caso, se utilize veículos da Prefeitura com motoristas da Prefeitura e não veículos particulares. Porque nós podemos acompanhar no relatório de despesa de viagem alguns disparates que realmente nos fazem pensar que tem coisa muito errada acontecendo no Instituto de Previdência. E eu vou aqui relatar algumas, porque eu peguei 20 e nas 20 tinham indícios ou maiores ou menores de algum tipo de benefício a funcionários. Eu gostaria de passar, que o Renan colocasse ali a primeira viagem. Aliás, não é a primeira viagem do IPREM, a primeira viagem é uma viagem de capacitação da senhora Lucilene Adorno a Santo André para um curso. Essa viagem aconteceu na data de 29 de setembro de 2015. São Paulo, realização na data de 30 de setembro, aliás. Então nós temos aqui uma situação que chama atenção. No dia 29, a referida funcionária abasteceu o seu veículo, um Celta, às 7h47, com 44 litros e meio de combustível, no valor de R$145. Logo em seguida, no mesmo dia, 1 minuto depois, o veículo foi abastecido com mais R$50, dando claramente a demonstração de que uma dessas notas é fajuta, é fria. Na mesma viagem, no dia 30, o veículo foi abastecido com 32,26 litros no valor de R$100, totalizando 92 litros de combustível. Numa segunda viagem a Campinas, realizada pela superintendente e pela funcionária Fernanda Strassini, foram apresentadas 2 notas de combustível no dia do curso. No entanto, os horários são muito próximos. Uma das notas uma nota de R$53, 27 litros de combustível, às 17h49. E a outra eu disse 27 litros, né? A outra de mais 41 litros às 19h02, no Rally Alto Posto e no Posto Castelo. Também aqui houve o pagamento de diárias ao motorista que as levou até o local, vedado inclusive
pela Prefeitura Municipal. Nós estamos tentando aprovar uma lei para viabilizar o pagamento de diárias aos funcionários da saúde. A Ana está aqui e sabe disso, porque isso não pode ser feito. E para que o motorista pare de pegar nota, o IPREM se antecipou. Ele pagou R$70 para o motorista da Prefeitura dirigir o carro de IPREM. Não obstante a isso, nós temos aqui o registro de alimentação, 2 refeições, no valor de R$148. Essa refeição foi feita no restaurante Babedec, que fica no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas. Ou seja, você passa pela Anhanguera, existe o frango assado ali, já na interligação com a Dom Pedro. Quando você pega Dom Pedro, existe outro frango assado, mas preferiram almoçar no shopping, num dos mais caros restaurantes do shopping, diga-se de passagem, porque lá tem girafas, tem Esplanada Grill, tem, enfim, outros restaurantes. Mas como o dinheiro não é deles, o dinheiro é do aposentado, que ficou sem o cartão alimentação, né? Eles preferem comer uma comida de R$70 dentro do shopping. Que aí dá para dar uma arejada, dá para dar uma passeada, né? Que a viagem realmente é muito cansativa. Numa outra viagem, essa aqui, até São José do Rio Preto, foram apresentadas 2 notas de combustível no mesmo dia. Uma delas, às 5h57 da manhã. A outra, a 28 litros de combustível. Gasolina. A outra, às 6h29. Portanto, meia hora depois de ter abastecido, no mesmo posto de combustível, quer dizer, não conseguiram sair. Abasteceram, esperaram mais meia hora e resolveram colocar mais 15 litros de combustível. Uma nota redonda de R$40. Né? Que para mim também, na minha opinião, é fajuta e será motivo de denúncia ao Ministério Público. Há também aqui encontro técnico jurídico da assessora. E eu não estou citando ainda, da superintendente, o excesso de combustível. Porque nós fizemos aqui um levantamento, segundo o laudo técnico das concessionárias, ficha técnica dos veículos, tanto da superintendente, quanto da menina da contabilidade, quanto do Onix da outra menina, de consumo médio. No caso aqui, por exemplo, uma viagem até Araraquara, 126 quilômetros, o consumo estimado seria de 13 litros. Eu coloquei 126 ainda. Só que foram abastecidos 54 litros de combustível. Um excedente de 41,7 de gasto com combustível. Foram apresentadas 2 notas de combustível com horários distintos, um às 11h49 e outro às 11h52. Parece que virou praxe no IPREM você abastecer, dá um tempinho, tomar um café e vai lá, abastece de novo e pega outra nota, né? Então, é mais uma situação dentre as muitas que nós encontramos sem sequer pedir uma auditoria no Instituto, o que vai ser pedido posteriormente. E que, com certeza, vamos conseguir que respondam judicialmente por isso. Essa é uma viagem tá aqui, pulou, tinha uma a mais. Né? Existe uma viagem aqui que a superintendente fez a Bauru, acompanhada do conselheiro
Edmir José Guissoni. Gastos declarados em combustível de etanol, 90 litros para ir até Bauru de etanol. Um excedente de consumo de 60 litros de combustível. Mas o mais interessante aqui é que nós podemos ver que a viagem aconteceu no dia 20, a saída, e o retorno no dia 22. Conversando com o conselheiro Edmir, ele me disse o seguinte: olha, eu voltei de carona, porque a Luciana dali partiu para Araraquara. Ele não voltou com a superintendente. Mas no dia seguinte à viagem, a superintendente, que tem um relacionamento com uma pessoa em Araraquara, apresentou uma nota de combustível de R$50, um dia após a viagem. Portanto, claramente ela se deslocou até Araraquara, retornou no dia seguinte com combustível pago pelo IPREM. Então, com relação ao combustível, nós vamos parar por aqui, mas eu acho que isso já dá para ilustrar bem o que vem ocorrendo no Instituto, que está servindo a poucos, né? Está servindo a poucos. Alguns querem se aposentar antes do tempo. Algumas pessoas têm indagado o que essa SEI conseguiu de resultados. Olha, o resultado não somos nós que iremos conseguir. Será a Justiça, serão o Conselho, se não quiser fazer parte do inquérito policial civil que nós vamos instaurar, e também o senhor prefeito, que vai incorrer em crime de responsabilidade se providências não forem tomadas. Então, para que se tenha uma ideia, a partir da instalação da SEI, e olha a importância que teve essa SEI e a importância que teve o trabalho dos senhores vereadores. A partir daí, o salário da superintendente, que era maior do que o do prefeito, retornou ao patamar de um salário de secretário, ou seja, caiu pela metade. Hoje ela ainda recebe o ótimo salário de 6.171, mas recebia mais de 12, mais de 13, aliás. Esse foi um dos reflexos. Dinheiro do aposentado para benefício do aposentado. Só para citar uma outra viagem, que agora eu me recordei, numa viagem da superintendente, passando pela rodovia Anhanguera, nós temos ali o Grau, logo em seguida na Washington Luiz nós temos o Barreirense, que também serve comida self-service, mas nós temos um belíssimo restaurante que serve uma deliciosa bacalhoada. Então a superintendente, acompanhada de mais 2 pessoas, achou por bem comer bacalhau, porque era o IPREM que estava pagando. Então gastaram-se R$248 em 3 refeições, né? E nós, vereadores, só para termos de comparação, não sei se o Renan tem aí, fizemos uma viagem essa semana, eu, Cido e o Marcelo, fomos até o Palácio do Governo. E lá nós almoçamos, no Palácio do Governo. Self-service, primeira linha dito. Você não acha na estrada aí não. E nós gastamos R$101. Agora o IPREM gastou 240, porque precisava comer bacalhau. Mesmo no mesmo posto, colado ao restaurante self-service. Que não é dos piores, é da Rede Grau. Então, existe também essa situação. Agora, voltando aos benefícios que isso trouxe à tona também que nós não sabíamos, o Conselho alega e assina que não sabia
que as contas do IPREM estavam rejeitadas em 2007. Ninguém sabia. A secretária, a superintendente sabia. Mas os conselheiros declararam e assinaram em ata que desconheciam o fato. E por que essas contas foram rejeitadas? Pelo mesmo motivo e o mesmo erro que vem acontecendo desde que o IPREM foi instaurado. O prefeito indica o superintendente, né? E é aquela troca de favores. Você não me cobra, eu não te pago, né? Ou eu te repasso só o que é necessário e ninguém fala nada. É só aquela cartinha, ó, você está me devendo. Mas a ação na justiça que é bom, nada. Então, esse caso específico demonstra quão mal gerido está sendo o nosso IPREM. Além disso, para que vocês tenham uma ideia, a que ponto chegou, porque todo mundo lá recebeu licença, prêmio, em dinheiro. Não é pouca coisa não, não é pouca coisa não. Total de gastos com licença de funcionário, 68 mil, né? Total de gastos de férias pagas para superintendente nos últimos 3 anos, 46 mil. Tem o total de salários aí, Renato? Salários pagos ao superintendente nos últimos 3 anos, 400... Não, desculpa, está errado isso aí. 516.372. O prefeito recebeu 432 mil. Os vereadores, 106 mil. Então, vê bem que ser superintendente de IPREM hoje é melhor que ser prefeito, né? Trabalha muito menos, a responsabilidade é limitada àquilo que você executa, quando executa, mas ganha-se muito bem. E o maior absurdo, o conselho que vinha assinando, e aí eu começo a me preocupar, porque tem lá pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, já havia sido informado pela superintendente que havia um projeto de lei já protocolado na prefeitura, veja um absurdo, para se pagar jeton para conselheiro do IPREM participar de reunião. Os caras têm tanto amor à camisa, né, que eu ganhasse cala a boca para participar de reunião, e se fizesse 4 reuniões por mês, recebe. Se fizer 5, recebe. Se fizer 10, recebe. Se fizer 1, recebe. Então, o projeto foi retirado, senhores vereadores, assim que teve início a SEI. O IPREM retirou o projeto, porque sabia que nós chegaríamos a essa vergonha, a esse descalabro. Então, eu acho que esses são alguns dos apontamentos que a gente levantou e coisas que a gente, nós vereadores, esse trabalho evitou, de um prejuízo maior para o nosso IPREM. Além disso, eu quero passar agora, só para comentar, é estranho que a nossa superintendente recebeu férias e os seus assessores licença-prêmio. Se você parar para pensar, a férias vem com 1/3. Então o valor é maior. Já a licença não. E a alegação que ela fez na própria tribuna ali é que ela ela teria que receber as férias em dinheiro porque ela era imprescindível. Mas nós temos foto dela aqui em Cancún, na praia, no Nordeste, enfim, uma pessoa que é imprescindível para receber férias, deve ser imprescindível para viajar também, né? Então eu só sinto que hoje, pena que essa casa não está lotada, para que os aposentados tenham ciência do que estão fazendo com eles.
E, para finalizar, eu vou tentar ser breve na leitura do relatório final que a comissão elaborou juntamente com a nossa assessoria. Então, passamos à leitura. Durante a realização dos trabalhos foram colhidos documentos, ouvidos membros do Conselho, superintendentes, tudo para que a referida comissão tivesse o maior número de elementos e pudesse ter plena ciência do andamento dos trabalhos realizados. Durante a realização, embora tivéssemos contado com a colaboração quase unânime de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, foram indagados, merece ressalva a conduta adotada pela superintendente, que durante a execução dos trabalhos demonstrou seu claro intuito de não colaborar. Infelizmente, por motivos que não nos cabe aqui aquilatar, em 2 oportunidades negou-se a prestar informações, tolhendo assim os direitos constitucionais da comissão. Ademais, fez ações paralelas para corrigir os erros que nós já íamos apontar. A retirada do projeto de jetons, o encaminhamento, outro ponto que eu não comentei, o tribunal aponta 3 anos a necessidade de um concurso de procurador jurídico. Só depois que a SEI foi implantada, veio pedido para a Câmara para que isso ocorresse. Então, mais um ganho que essa SEI propiciou nessa SEI. A superintendente também fez presentes sessões e por várias vezes entoou em alto e bom som para os vereadores que estava até vendendo bens e patrimônios para processar as pessoas envolvidas. Como se fosse nós que tivéssemos que ser processados. Inclusive, servidores da Câmara Municipal. Também, por repetidas vezes, peticionou a SEI, pedindo cópias de documento, atos, gravações, e tentando ainda constranger o servidor Fábio, diretor do Legislativo, que também é conselheiro de PREM, protocolando junto à Câmara documento, atacando moralmente e pedindo abertura de processo disciplinar em face do mesmo, tão somente porque este fez pedido em loco de documento referente à remuneração da superintendente, que ao lhe ser negado cópia, tirou foto. Entendemos que esse tipo de informação, conforme lei de transparência e acesso à informação, deveria estar disponível no site e na internet por meio de portal. A atitude da superintendente foi desastrosa, pois Fábio é um dos conselheiros do Instituto, eleito pela classe e dispõe de prerrogativas. Em boletim de ocorrência feito pela superintendente, novamente sem fundamento, a autoridade policial despachou, relatando a obrigação da publicação das remunerações e a falta de transparência ativa no IPREM, e arquivou o BO instado pela superintendente. O presidente da Câmara, então, arquivou o pedido conforme consta nos arquivos. Agora passamos ao relatório final. Dos pagamentos irregulares referentes a reflexos do teto salarial do município. Saltando para os idos de 2009, adveio a Lei Complementar 3.746 de janeiro de 2009, dispondo a seguinte redação: o cargo de superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, criado pela Lei 3259 de 27 de julho de 2002, será equiparado a secretário municipal, bem como se caracterizará como agente público para todos os efeitos legais, em razão da natureza de seu cargo e de suas funções, razão pela qual passará a perceber os subsídios estabelecidos por lei, em vez de vencimentos antes correspondentes ao cargo, não se alterando sua forma de provimento. Assim, por força da imperatividade normativa da lei complementar, restou substituído o sistema remuneratório, até então adotado.
Consoante previsto na Lei Complementar 3746 de janeiro de 2009, logo em seguida sobreveio a fixação do vencimento do cargo de superintendente do IPREM, estabelecido no valor de R$ 3.177, consoante preconiza, sem acurada precisão, terminologia, no artigo 3º da Lei Complementar. Avançando no tempo, em 2013 fora promulgada a Lei Complementar 4029, daquele ano, reestruturando o regime próprio de previdência, dispondo seu artigo que o vencimento base da superintendente será equivalente ao do secretário municipal, o que até aqui não se revela nenhuma novidade, haja visto já tê-lo feito as leis que versaram sobre a matéria, conforme citadas e foram inovadas na Lei 4029. No ponto em que passou a permitir que a superintendente interpretasse a lei da maneira como bem lhe servisse. Ela entendeu, eu acredito, que isso lhe daria direito a agregar benefícios inerentes à função de dentista e ao cargo de servidor público. Então, para o salário base de secretário, ela carregou todos os seus benefícios, como já carregava anteriormente, inclusive o benefício de insalubridade, mesmo não estando exercendo a função de dentista, e sim de superintendente do IPREM. Desse modo, bem compreendido o fundamento teológico, permissivo legal, de constitucionalidade discutível, somente com o advento da Lei Complementar 4.298, de 16 de novembro, vocacionada a promover a harmonização constitucional da Lei 4.029, restou vedado o acréscimo das gratificações e verbas de representação, abono adicional, gratificação, enfim. Após detida análise de documentação colhida no inquérito, de acordo com os conceitos impostos, inclusive o parecer jurídico, passamos a destacar as falhas e irregularidades referentes à IPREM, as quais não possuem justificações preliminares. Observamos a proximidade da promulgação da Lei 3746 e 3748, acima citadas. Apenas 19 dias, o que nos trouxe com bastante estranheza, visto estar aí demonstrado uma patente forma de se dar uma famosa ajeitadinha no cargo e salário e subsídio da superintendente. Ou, se não foi, ao menos foram erros que já estavam sendo praticados na administração do Instituto. Salta aos olhos a evidência que os pagamentos e vencimentos da superintendente vinham sendo efetuados de forma irregular, merecendo a adoção de providências e apuração dos fatos. Segundo apurou a referida superintendente, não teria apenas recebido vencimentos superiores ao chefe do executivo, desrespeitando as regras correspondentes ao teto legal, como também recebido durante esses anos, juntamente com seus vencimentos, reflexos referentes ao cargo de origem, dentista da prefeitura, que não podiam ser pagos, tais como insalubridade, gratificações, sexta parte, anuênio, entre outros. Somando nos últimos meses o recebimento, outubro de 2015, R$ 13.555,95. Ora, didaticamente, o artigo 39 da Constituição, parágrafo 4, veda a possibilidade de se promover acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, verba de representação ou outra espécie remuneratória, categoricamente dispor que o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, que é o caso dela, os ministros de Estado, secretários municipais, estaduais, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo.
Por tal razão, ante os fatos apontados, reputa-se a inconstitucional o artigo 5º da Lei Complementar 4.029 de 2013, por ofensa aos princípios constitucionais elencados. Eu estou dando uma corridinha, porque é muita coisa para a gente dar uma adiantada aqui. E depois vai ficar à disposição. Das férias em pecúnia. Os servidores do IPREM, segundo a lei municipal número 32.292 de 2003. Artigo 4º. Os servidores do IPREM aplicar-se-ão as normas do regime geral de CLT. Expressa, portanto, é a previsão de que aos servidores de IPREM é aplicado o regime seletista. Dito isso, passemos a analisar as regras da CLT, uma vez que não verificamos lei específica que dispõe sobre a matéria aos servidores do IPREM. Assim, temos disposto o artigo 129 e 137 da CLT. As férias correspondentes ao período de descanso anual concedido ao empregado após atividade de por um ano, a serem gozadas entre 12 meses subsequentes. Nessa esteira, a CLT dispõe ainda que, referidas as férias, serão gozadas em um só período, que não ocorreu no IPREM, somente sendo admitida a concessão das mesmas em 2 períodos em situações excepcionais, sendo certo de que um dos períodos não pode ser menor do que 10 dias, mas houve uma planilha de retirada de férias de 5 dias. Somente em casos excepcionais. É facultado ao empregador converter 1/3 do período de férias a quem tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração a que seria devida nos dias correspondentes. É vedado, portanto, o pagamento total de férias aos CLTistas. Para piorar, naquele mesmo ano de 2014, verificamos que, em 6/2, a superintendente recebeu R$ 16.747 em férias. No mesmo ano, em 18/12, mais R$ 16.824 em férias. Verifica-se, portanto, que foram pagas 2 férias no mesmo ano e no mesmo período, segundo consta no valor integral. Da mesma forma, em outros anos, 2009, 10, 12, entre outros, se verifica pagamento de férias em pecúnia em valor superior ao que determina a CLT. Bom, aqui existe um resumo de algumas viagens esta para Campos do Jordão, Guarujá, enfim, lugar bom de se fazer curso, né? E que eu não vou perder tempo relatando isso aqui, mas consta da documentação. Fala aqui também da falta de transparência, que eu já citei. E vamos chegando à conclusão. Dessa forma, finalizamos nosso trabalho com o seguinte resumo das impropriedades e irregularidades. Pagamentos irregulares de subsídios à superintendente em desacordo com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que determina ser subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono ou verba de representação. Pagamento de férias em pecúnia e demais servidores, contrariando normas da consolidação das leis do trabalho e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Altas despesas com viagem e abastecimento de combustível de carro particular, em desacordos com o princípio da fiscalização, transparência e normas de adiantamento. Má gestão no Instituto, contas do exercício de 2007 reprovada, descumprimento da lei de transparência e acesso à informação, desempenho de ações paralelas por parte da superintendente para tentar corrigir erros que a CI estava investigando, tentativa de coação
junto a vereadores e servidores da Câmara. Concluímos que a melhor hipótese é solicitar a devolução dos valores recebidos indevidamente, aliado à confirmação das demais falhas e irregularidades aqui apontadas, visando a adoção de medidas urgentes tendentes ao ressarcimento financeiro, à reestruturação e à restauração da ordem no Instituto de Previdência, por meio de representação das condutas lesivas aqui apuradas, ao representante do Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Luiz Bassola, essa comissão requer, nos termos do artigo 84 da Lei Orgânica, todas as ações seguintes. Notifique-se o prefeito municipal para que no prazo de 30 dias verifique eventuais falhas e irregularidades praticadas dentro do Instituto de Previdência, afastando os responsáveis e determinando o ressarcimento dos valores eventualmente recebidos a maior por quem quer que seja, o que deve ser devidamente apurado através de comissão e perícia contábil, sem prejuízo das demais sanções cabíveis aos responsáveis identificados com abertura de sindicância, adotando todas as medidas de praxe com resposta para a Câmara Municipal sob crime de responsabilidade, após prazo supramencionado. Oficie-se ao Ministério Público Estadual, encaminhando cópia do relatório final e do conteúdo do processo 135/2015 para as providências solicitadas. Oficie o Conselho de Administração do IPREM, encaminhando cópia do relatório para a providência pertinente sobre crime de omissão. Remete-se a cópia da decisão por ofício ao Tribunal de Contas para a ciência e a averiguação em futuras auditorias. Sem mais, é isso o que concluímos nessa SEI, e a partir de agora não cabe mais à nossa Câmara, e sim aos poderes constituídos como o prefeito municipal, o Conselho do IPREM e o Ministério Público, para que tome as devidas providências frente a esses abusos. Muito obrigado, boa noite, e obrigado a todos que contribuíram, colaboraram, participaram, o Barbosa, Arnaldo, Valmir, a Irina, o Fábio, o Renan, enfim, todos os funcionários que nos auxiliaram, que tiveram paciência com a gente, tá? Muito obrigado, boa noite, e que Deus tenha de piedade do nosso IPREM.